Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que hoje ela veio para fazer a leitura do Evangelho. É o capítulo 9, o item 10, Ramadan. Não é isso, Beth? Me corrija se eu estiver equivocado. Então, seja muito bem-vinda, amiga Beth, querida. Obrigado por estar presente, por nos ajudar nessa tarefa tão importante, para esclarecer os nossos, para esclarecer a gente, ajudar no fortalecimento. Então, por gentileza, amiga querida, é com você. E você pode iniciar com a prece e encerrar com a prece? Gratidão. Até uns 30 minutos no máximo. Então, boa noite, amigos. Pedindo a espiritualidade amiga, ao Antônio, que estejam conosco, nos protegendo, nos amparando no estudo de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo traz lições fantásticas para o nosso aprendizado diário. Então, é uma oportunidade muito grande esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente se aprofundar um pouco na doutrina espírita, toda semana, né? Tem a continuidade. Então, que eles nos amparem, nos ajudem, nos inspirem, estejam conosco hoje e todos os momentos da nossa vida. Nós vamos falar do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e é o item 10, é uma mensagem trazida por Hahnemann. Essa mensagem foi recebida lá em Paris, na Sociedade Espírita de Estudos, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Em 1863. O Samuel Hahnemann, quando encarnado, ele nasceu em 1755 e desencarnou em 1843, na Alemanha. Essa mensagem ele trouxe em 1863. Já fazia 20 anos que ele estava na pátria espiritual. O Samuel Hahnemann é o criador da homeopatia. Então, a gente lê lá o primeiro parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, desse item 10, a mensagem do Hahnemann. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que para isso exigiram muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento, quer dizer, o colérico, ele põe a culpa no seu temperamento. Nasci assim, né, sou assim. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos, tipo assim, né? Ah, foi Deus que me fez assim, meu organismo é esse, então, né? Culpa de Deus. É isso que Hahnemann escreve. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. É que nem, assim, a gente pode fazer uma comparação entre o espírito e o motorista de um carro, o carro e o corpo físico. Então, um carro desgovernado, de quem é a culpa? Do motorista. Então, a cólera, a ira, né, a agressividade é uma característica do espírito, não é o corpo que é culpado. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente chega a ler que há homens que se comprazem, homens e mulheres, né? E se comprazem voluntariamente em praticar o mal, quer dizer, tem prazer em fazer maldade. No Livro dos Espíritos, na questão 909, Allan Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer
suas más inclinações por seus próprios esforços? E os espíritos amigos respondem, sim. E às vezes, frágeis esforços, é a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, né? E que é? As pessoas não têm vontade de se melhorar. E ainda, né, como diz o Evangelho no Livro dos Espíritos, são poucos aqueles que procuram se conhecer e fazer a sua reforma íntima. O espírito Pai João de Angola escreveu um livro chamado Fala Preto Velho, psicografado pelo Vanderlei Soares de Oliveira. Então, aqui nesse livro, ele conta, assim, um caos, uma historinha que, assim, nos dá a ideia do que é uma pessoa colérica, né? Esse é o tema da palestra, né? Então, no capítulo 11 desse livro, Fala Preto Velho, o título é Proteção Emprestada. Então, conta o Preto Velho. Havia um homem chamado Geraldo, que ele foi pedir proteção para o Preto Velho. E ele dizia, né? Ah, sabe, Preto Velho, o meu colega de trabalho, ele quer puxar o meu tapete, ele quer ficar no meu lugar, ele quer tomar o meu cargo. O senhor pode fazer alguma coisa contra esses encostos que me atrapalham no trabalho? Então, né, diz o Geraldo para o Preto Velho. Aí o Preto Velho faz um passe de limpeza de energias tóxicas, porque o Geraldo está carregado de revolta. E diz que esse passe de limpeza das energias tóxicas é uma proteção emprestada, que vence rapidinho, ele teria que pagar de volta em parcelas. E aí o Geraldo pergunta para o Preto Velho, mas eu vou ter que pagar em dinheiro? Ou não, você vai ter que pagar em humildade, paciência, boa vontade, coragem. No dia seguinte, no trabalho, o Geraldo pensou, agora eu quero ver esse fulano tirar o meu cargo. É com a força de Pai João que eu entro aqui hoje para mostrar quem é mais forte. Sai de reto o encosto do mal. Uns minutos depois, o chefe do Geraldo o chamou, dizendo, Geraldo, você sabe que estamos querendo fazer uma mudança aqui na sessão, né? O Geraldo, assim, aquela prepotência, achando que ele seria promovido, respondeu, claro que sei, assim, tipo, desafiando o chefe com excesso de confiança. Mas o chefe lhe disse, não, você não vai ser promovido, você vai ser substituído pelo fulano, aquele, né, que ele achava que era o encosto. E o Geraldo fala para o chefe, o que é isso? Um complô? E o chefe lhe diz, não, Geraldo, você não melhora seus conhecimentos. Todos na sessão têm queixas da sua conduta prepotente. Nesse ano, você já pediu aumento 3 vezes, já pediu 2 férias em um ano. Seu trabalho está muito atrasado, meses atrasado. E aquilo acabou virando uma discussão, e no auge, né, da cólera, o Geraldo largou tudo e foi embora, pensando, esse pai João é muito fraco mesmo. Que proteção é essa que ele disse que me deu? Porcaria! Aí o pai João, que está contando essa história, né, no livro Fala Preto Velho, diz que muitas pessoas pedem proteção, mas não mudam o seu jeito de ser. Muitas pessoas acham-se perseguidas pelos inimigos de fora, mas eles são perseguidos pelos seus maiores adversários, que são as suas próprias imperfeições morais, como aí no caso, né, a prepotência, a arrogância, a cólera, e esses inimigos internos,
entravam, né, brecam, atrapalham os nossos projetos de vida. E aí o Preto Velho escreve no livro: o Fio Geraldo já tinha que pagar a primeira parcela do empréstimo com humildade no dia seguinte. E o que ele fez? Né? Ele foi arrogante. Além disso, ainda reclamou de sua fonte de proteção, né? Dizendo que o Preto Velho era fraco, né? E essas pessoas são os CDM, coitadinho de mim. Sentem-se vítimas, perseguidas por todos, sempre estão achando que estão sendo perseguidos, né? E na sua visão adoecida, eles são ótimos, né? Eles acham que são maravilhosos e que tudo tem que ser feito do jeito deles. Então, eles querem controlar tudo, até mesmo Deus, né? Até mesmo Deus, porque não aceitam as coisas que acontecem ao seu redor. São os controladores. E quando não há inimigos interiores, os inimigos exteriores nada podem contra a gente. As nossas imperfeições, né, que estão dentro de nós, a cólera, o orgulho, a arrogância, a prepotência, a intolerância, são essas coisas que emperram, né, o nosso sucesso. Então, seguindo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 10. Escreve Hahnemann: não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam a exercícios físicos. Então, é uma pessoa vigorosa, atlética, uma pessoa cheia de vitalidade, cheia de energia, ela pode, assim, um corpo assim obedece mais a um temperamento colérico, mas quem comanda é o espírito. O corpo só obedece, né? E escreve Hahnemann: não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera. Quer dizer, a causa da cólera não é esse corpo assim, cheio de vitalidade, né? Não é. Ele diz: não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera. E acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, enquanto um espírito violento, num corpo linfático, não seria dócil. Nesse caso, a violência apenas tomaria outro caráter. Daqui a pouco a gente fala o que é isso: corpo bilioso, corpo reumático, né? E aí escreve Hahnemann, nesse segundo parágrafo: não dispondo de seu organismo apropriado à sua manifestação, a cólera seria concentrada, enquanto que, no caso contrário, seria expansiva. Vamos dizer assim, a pessoa está cheia de raiva, de agressividade, de cólera, ela quer descontar em alguém, mas ela está lá, né? Um corpo fraquinho, frágil, ela não vai partir para a briga. Isso que o Hahnemann quer dizer. Então, corpo bilioso, corpo linfático, o que é isso, né? Hoje em dia já não se fala mais nisso, mas até uns séculos atrás acreditava-se muito nessa característica do nosso organismo físico. Como surgiu isso? Olha, veio lá dos pré-socráticos, né, dos filósofos gregos que vieram antes de Sócrates. O Empédocles, ele viveu no ano 500 antes de Cristo e desencarnou no ano 430 antes de Cristo. Então, lá vão 2.500 anos, né? Então, ele aqui elaborou a teoria dos 4 elementos, dizendo que tudo na natureza é formado por 4 elementos. Tudo que existe tem
4 elementos que compõem, né? É a terra, o ar, a água e o fogo. Bom, só alguns anos depois, o médico Hipócrates de Cos, né, famosíssimo, pai da medicina, viveu no ano 460 a.C., morreu no ano 377 a.C. Ele partiu dessa concepção dos 4 elementos de Empédocles e também né, defendeu que o nosso organismo, bem, né, os organismos, de uma forma geral, teriam 4 fluidos ou humores básicos. Então, nosso corpo teria 4 fluidos, ou 4 humores básicos, que seria o sangue, a bilis, o fleuma é linfa, né, os líquidos do nosso corpo, e a atrabilis, que eles chamavam de bilis negra, que era o sangue coagulado, né, porque quando o sangue coagula, fica escurinho. Então, para eles, a saúde seria a harmonia desses 4 humores: sangue, bilis, linfa e sangue coagulado, né? Sangue, bilis, fleuma, atrabilis ou bilis negra. E os temperamentos do ser humano corresponderiam também a esses 4 humores. Então, assim, o temperamento, né? O modo como a pessoa se comporta também acompanharia esses 4 humores. Então, teria o temperamento sanguíneo, o temperamento fleumático ou linfático, o temperamento colérico ou bilioso e o temperamento melancólico ou atrabiliário. Então, o Hahnemann escreveu no século XIX essa mensagem e ainda se acreditava nesses 4 humores. Hoje já nem se fala mais nisso. Por isso que ele diz que uma pessoa que tem um temperamento bilioso, colérico, isso advém do espírito. Não é o corpo que é bilioso ou colérico, é o próprio espírito que tem essa característica, que tem esse temperamento. Então, isso é só para a gente entender, né, esses termos que aparecem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Corpo bilioso, corpo fleumático. Então, vamos agora para o último parágrafo da mensagem de Hahnemann. São só 3 parágrafos, é bem curtinho. Escreve o pai da homeopatia. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios, porque o corpo físico é só um instrumento de manifestação do espírito. Quem tem as virtudes ou os defeitos é o próprio espírito. Quem é colérico é o espírito. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, escreve Hahnemann. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Não, né? O fato de eu ser colérica, biliosa, seria decorrente do meu corpo físico, que culpa eu teria de ter nascido assim? Aí eu iria culpar Deus, ele que me deu um corpo desses. Então, é nesse sentido que o Hahnemann fala. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, se não fosse inerente ao espírito, né, se fosse culpa do corpo físico, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Então, é bem assim a história, né? É culpa do meu corpo, é o coitadinho de mim, que culpa os outros, que culpa o corpo, que culpa a Deus por suas falhas. E continua Hahnemann. O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. Então, aqui o Hahnemann fala, o homem que é deformado, ou seja, ele se refere às pessoas que nascem com alguma deficiência física ou mental,
porque há casos, né, de deficiências mentais por conta de um cérebro lesado. Então, é uma causa orgânica. Mas, nascer, né, vamos fazer assim um parênteses, nascer com alguma deficiência física ou mental também não é um castigo de Deus, é a nossa colheita do passado. Então, nesse momento, né, colhendo os frutos das encarnações passadas, estamos passando por provas ou expiações, ou nessa encarnação, ou nas futuras, porque há espíritos que pagam, né, em doses homeopáticas, né, essa sua, é, essa sua dívida para com a própria consciência, né. E aí, nesta encarnação, nem sempre é possível modificar um corpo físico a ponto de eliminar uma deficiência física ou mental. Ainda a medicina não chegou lá, né? Existem próteses, né? Mas não é tudo que dá para corrigir. Mas é como Hahnemann fala, o espírito pode modificar suas predisposições internas. De que forma, né? Então, se ele está com alguma deficiência, se ele está passando por alguma situação difícil, então é a maneira como ele enxerga a dor, como uma oportunidade de aprendizado, de resgate, de evolução do espírito, ou não, acha que é um castigo divino. E Hahnemann escreve, a experiência, ele pergunta, a experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade? Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Então, a gente vê, assim, o poder da vontade, há pessoas que se acidentam e ficam com sequelas, né, muito graves, uma condição limitante, e com muito esforço, muito tratamento médico, cirurgia, fisioterapia, muita vontade, retomam suas capacidades físicas ou parte das suas capacidades físicas que, né, foram perdidas. Então, o Hahnemann que fala que são transformações verdadeiramente miraculosas, entre aspas, né? Então, por conta da força de vontade. Mas aí a gente, né, aprende na doutrina espírita, aqui miraculoso que significa algo maravilhoso, alguém que superou as suas condições físicas limitantes, com toda essa garra, essa força de vontade, mas não é um milagre assim no sentido de derrogação, de anulação das leis de Deus. Não, esse algo maravilhoso por conta do esforço próprio, do merecimento. E seguindo Hahnemann aqui, dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Então, aqui ele nos sugere, né? A gente pode permanecer vicioso ou se corrigir nas nossas falhas, nas nossas imperfeições interiores. Isso depende só de nós, da nossa própria escolha. Mas, dependendo do que escolhermos, né, nós iremos evoluir intelectualmente, moralmente. Então, é como ele diz, né? Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, porque falta-lhe vontade de se melhorar. Mas aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. No Livro dos Espíritos, a gente lê que por que o homem não se melhora? Porque não tem vontade, força de vontade de se melhorar. Às vezes, bastaria um pequeno esforço e já seria um grande avanço na sua evolução. E Hahnemann diz, de outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Então, tudo é perfeito.
nas leis de Deus, né? Existe a lei de causa causa e efeito, ação e reação, plantar e colher, tudo dentro do esforço de cada um, do mérito de cada um. Então, esse estudo aqui nos deixa uma reflexão, na verdade, uma pergunta para a gente fazer para a gente mesmo. Nós queremos corrigir as nossas imperfeições morais? Nós temos vontade de superar esses adversários interiores, de combater esses adversários interiores, né? De transformá-los em aliados, em amigos, transformá-los em virtudes? E se temos vontade de fazer essa melhoria interior, qual é o tamanho da nossa vontade nessa empreitada? Então, amigos queridos, agradecendo ao Hahnemann por essa mensagem tão edificante, tão cheia de estímulo, para que a gente possa superar as dificuldades do nosso dia a dia, as dificuldades do nosso espírito. Agradecemos aos mentores, amigos, que nos amparam neste momento, e pedindo a eles que nos amparem todas as vezes que a nossa vontade ficar fraquinha. Que a gente possa alimentar uma vontade poderosa para se melhorar. E pedindo a Deus e a Jesus que nos abençoe, abençoe todos que estamos, abençoe os trabalhadores dessa abençoada Casa Espírita, o SEAC, abençoe todos os seus trabalhadores e dirigentes, tanto encarnados como desencarnados, abençoe os nossos lares e os nossos familiares. Que assim seja. Muito obrigada.